Olá! Neste vídeo faremos uma revisão de noções de probabilidade estatística para o Banco da Amazônia. Lembro a vocês que no edital está previsto conceitos gerais, medidas de tendência central, medidas de posição e medidas de dispersão. A revisão será baseada em mapas mentais já disponibilizados, mas que estou disponibilizando novamente na descrição do vídeo, mas também algumas questões já resolvidas no nosso curso completo. No primeiro mapa mental, a gente tem uma revisão mais teórica sobre o assunto. Começamos falando sobre os objetivos da estatística. Então, é uma ciência que fornece métodos para coleta, organização e descrição. Quando alguém faz uma pesquisa, ele vai primeiro utilizar métodos próprios para criar essa pesquisa. Depois também tem estratégias específicas da estatística para coletar os dados, para organizar esses dados e, finalmente, para descrever, normalmente em tabelas e gráficos. Essa parte da estatística chamamos de estatística descritiva. Mas ela tem um outro objetivo, que é fornecer métodos para análise e interpretação desses dados. E aqui chamamos de estatística indutiva. Daqui, nós entendemos que é possível tirar conclusões que vão além dos dados obtidos inicialmente. É aqui, por exemplo, que a gente entende que é possível pesquisar apenas uma parte de um grupo e, no final, tirar conclusões de todo esse grupo. Também é conceito importante entendermos o que é uma variável em estatística. Seria o conjunto de resultados possíveis de um evento. Quando alguém faz uma pesquisa, por exemplo, quantos talões de cheque os clientes utilizaram em um período, a gente sabe que os resultados possíveis são números, e aí eu posso ter 0, 1, 2, 3 até o máximo de talões. Todo esse grupo do que nós estamos estudando e as respostas possíveis está dentro da definição de variável. Só que ela se classifica de maneiras diferentes. Ela pode ser uma variável qualitativa quando os valores são espessos por atributos. Por exemplo, cor dos olhos. A resposta esperada são cores e não quantidades. E ela será quantitativa quando os valores são expressos em números que representam quantidade. O exemplo que eu dei agora há pouco, quantos talões de cheques que os clientes pegam. E cada uma delas ainda tem uma subdivisão. A variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Ela será nominal quando não houver ordenação entre as categorias. O exemplo que eu já citei, cor dos olhos. Se eu faço uma pesquisa, monto um questionário, qualquer ordem que eu colocasse nos itens de cores, castanhos, pretos, azuis, verdes, teria sentido, não há ordenação própria. Por outro lado, tem aquelas variáveis qualitativas que são ordinais. Existe uma ordenação lógica entre as categorias. Poderia citar um caso muito comum quando você quer a opinião. Se a pessoa acha ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Perceba que tem uma lógica, Aqui eu fui do melhor para o pior. Se eu começo a colocar isso de forma aleatória, fica muito estranho uma pesquisa, porque existe uma ordem determinada, por isso ela é considerada ordinal. Por outro lado, a variável quantitativa também se subdivide. Ela pode ser discreta ou contínua. Será discreta quando apenas puder assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável, quando você conta ou enumera pessoas ou coisas. Quantas pessoas em cada sala, quantos clientes foram atendidos, quantos talões de cheque eles pegaram. Eu posso ter 0, posso ter 1, posso ter 2, mas eu não tenho 1,5, 1,75. Por outro lado, a variável contínua é quando as respostas podem assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois limites. Em geral, quando a gente faz medições. Se eu pego a estatura de algumas pessoas, alunos numa sala, eu posso ter alguém que mede 1,70 m, alguém que mede 1,71 m. Que em centímetros seria 170 e 171. Mas se eu tiver uma boa precisão no equipamento que eu estou utilizando, eu posso ter alguém que mede 170,3, por exemplo. Então, em geral, essa variável contínua, existe um valor mínimo possível e um máximo, mas praticamente tudo ali dentro é possível. Isso é importante, por exemplo, na hora de definir como você pode fazer gráficos para cada uma dessas variáveis. Também é conceito importante saber a diferença entre população e amostra.
A população, também chamada de universo estatístico, é todo o grupo de interesse de uma pesquisa. Então, eu, por exemplo, se eu quiser saber a opinião de todos os clientes de um banco e eu pesquiso todo mundo, eu estou diante de uma pesquisa de toda a população. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, é até inviável. Então, em geral, você escolhe elementos, uma certa quantidade, uma certa porcentagem, e pesquisa parte disso. Essa parte chamamos de amostra, um subconjunto finito dessa população, uma parte dela. E aqui é importante saber que ela deve ter representatividade. Eu tenho um grupo de 10 mil clientes, entrevisto 5 clientes, obviamente isso não é representativo. Não é objetivo aqui falar de como calcular quantidade de elementos em amostras, mas apenas dizer que é uma preocupação que deve existir dentro de uma pesquisa bem feita. Mas se eu tenho que escolher elementos, quais são as formas possíveis em que eu posso fazer isso? E aí entra as técnicas de amostragem. Eu posso selecionar esses elementos de forma probabilística, quando você tem o acaso na escolha, todos têm chance igual, ou não probabilística, quando você não consegue garantir que isso aconteça. Vou começar falando da casual aleatória simples, que equivale a um sorteio lotérico. Então, se eu tenho lá clientes em uma agência, eu numero todos eles e faço um sorteio, eu estou usando uma técnica casual ou aleatória simples. Por outro lado, se eu separo meus clientes por categoria, por exemplo, por idade, e faço uma pesquisa onde eu levo em consideração essas idades, então se eu tenho mais pessoas de certa faixa na população, eu vou garantir que eu também vou ter mais pessoas nessa faixa dentro da amostra, isso de forma proporcional. Também faço sorteio entre cada uma dessas subdivisões. Também é importante saber que é possível fazer uma amostragem sistemática. É aquela onde você calcula um intervalo fixo, sorteia um primeiro elemento e a partir dali vai pegando elementos a cada tantos de acordo com o intervalo calculado. E esse intervalo tem uma fórmula, população dividido por amostra. Também coloquei uma forma que resolve alguns exercícios, que se eu precisar saber o último elemento dessa amostra sistemática, é só somar a quantidade de elementos da população com o valor do primeiro elemento, normalmente ele é fornecido, menos o próprio intervalo. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo onde eu vou utilizar essa fórmula. Mas antes eu vou terminar de comentar essas técnicas de amostragem. Ela será por grupos, quando a gente, ao invés de sortear elemento por elemento, agrupa esses elementos e sorteia alguns grupos. Vamos supor que um grande banco tem agências em várias cidades no país. Se eu começar a sortear clientes, eu posso pegar um em cada lugar, não é viável. Então, como eu já tenho os municípios ou as cidades onde as agências estão localizadas, eu posso sortear algumas agências. Então, eu estou sorteando o grupo inteiro e não apenas elemento por elemento. Continuam tendo a mesma chance, então todas essas que eu comentei são consideradas probabilísticas. Mas existem outras três que não são. Por exemplo, por cotas. Você recebe um perfil pré-determinado, quantas pessoas de tal idade, de tal sexo, de tal classe social, por exemplo, e a partir dali você pega as pessoas passando na rua mesmo, numa praça, num comércio e assim por diante. Não está dando chance a todos de serem escolhidos, porque nem todo mundo passa naquele lugar. Mas é uma técnica que muitas vezes, quando as outras não são viáveis, é bastante utilizada. Então ela é considerada por cotas e é não probabilística. Temos ainda por julgamento, quando você usa a experiência do pesquisador para buscar quais são as melhores fontes de informação. Se eu quero, por exemplo, saber o motivo que as pessoas estão entrando no cheque especial, eu posso conversar com o gerente do banco e ele já me fala quais são as pessoas que entram, porque elas são mais interessantes serem pesquisadas do que aqueles que não entram. E, finalmente, por conveniência, onde você pega aqueles elementos que são mais fáceis de encontrar. Não deve ser utilizada. Está aqui simplesmente por caráter teórico, porque ele traz distorções. Em geral, é quando a pessoa, ao invés de realmente selecionar da maneira mais justa possível, ela simplesmente pega aqueles que ela conhece, aqueles que estão mais fáceis, mais acessíveis, e ele não vai trazer um resultado que representa todo o grupo. Vamos verificar uma questão de concurso, onde uma dessas estratégias foi utilizada. Quero comentar aqui que eu trouxe as questões já resolvidas, mas que todas elas foram resolvidas passo a passo no nosso curso completo. Aqui é uma revisão, seria inviável fazer, e também, por serem muitas, não achei viável colocar link para cada uma com a resolução detalhada. Mas se você entrar em cada tópico, como todos os meus vídeos são separados por capítulo, você encontra facilmente a questão, caso queira uma explicação mais lenta, onde eu vou resolvendo no próprio vídeo. Aqui eu vou comentar a resolução, porque nós precisamos de uma aula mais dinâmica para rever todo o conteúdo.
Nesse exercício, foi dito que tinha uma amostra de tamanho 1000 dentro de uma população de 20.000. E ele explica realmente como é a amostragem sistemática. Você calcula primeiro o intervalo, ele até nos deu, não precisaria. A gente dividiu o tamanho da população pelo tamanho da amostra. Então, 20.000 dividido por 1000 deu 20. Esse passou a ser o nosso intervalo. Apesar de ter sido dado, na resolução eu fiz questão de calcular. Caso não fosse dado, a gente saberia então que é 20. Cheguei nesse valor aqui. Por outro lado, ele fala que o primeiro foi sorteado. É exatamente assim a técnica sistemática. Em geral, ele fornece. Ele forneceu que foi o 15. E a partir daí, então, você vai ter o 15 como primeiro elemento. Mas se o 15 é o primeiro elemento e o intervalo é 20, você vai somando de 20 em 20, o próximo vai ser 15 mais 20, 35. O próximo 35 mais 20, 55. E assim por diante. Mas ele pede o último. E como aqui nós queremos 1000 elementos, não tem sentido eu fazer até chegar no milésimo. Então eu usei a formulazinha que eu relembrei com vocês agora há pouco. Que se eu pegar a população 20.000 mais o primeiro que é 15 menos o intervalo 20, eu vou chegar ao valor 19.995 e essa é a posição do último elemento dessa sequência da amostragem sistemática. Por isso o nosso gabarito aqui estava na letra B. Toda essa primeira parte é bastante teórica, tirando esse último exercício que a gente fez. Ela está aqui por duas razões. A primeira é que de repente a banca resolve inovar e realmente perguntar teoria. Não tem acontecido muito, mas não podemos descartar. E a segunda é que essa teoria faz com que o que a gente vai ver depois passe a ter sentido. Vocês vão entender a lógica da não simplesmente sair decorando coisas. Isso ajuda bastante no entendimento da matéria. Temos um segundo mapa mental também disponível para vocês aí na nossa descrição do vídeo. Na verdade, um link para que você possa baixar. Vamos falar agora da representação de dados. Quando você faz uma pesquisa, depois você tem que representar de alguma forma, em geral, tabelas e gráficos. Então vamos entender que nós temos 3 formas diferentes de ter dados depois de uma pesquisa realizada. A primeira delas é em dados brutos. Isso ocorre quando você simplesmente faz a pesquisa, anota os resultados e não traz qualquer tratamento para esses dados. Em geral, são valores em sequência fora de ordem. Então aqui eu dei um exemplo, quantidade de talões de cheque solicitados para alguns clientes. O primeiro solicitou 2, o segundo solicitou 1, o terceiro 5, o outro 2, 0, 1, 2 e assim por diante. Se a gente simplesmente coloca esses valores em ordem crescente, a gente está transformando esses dados brutos no que chamamos de RAW. Acontece que quando você começa a ter uma quantidade bem maior de elementos, já não dá mais para simplesmente representar como uma sequência. Então você organiza em tabelas, que vamos chamar de distribuições de frequência. Ela será pontual quando você representar cada linha de valor por apenas um. Olha só aqui, número de talões de cheques. 40 clientes pediram 0 talões. Então nós temos uma coluna onde o valor da variável é representado, 0 talões, 1 talão, 2, são os resultados possíveis. E do outro lado temos aqui a frequência, que é quantas vezes isso ocorreu. Então nós temos, por exemplo, 40 clientes que não pegaram talões de cheques, 50 clientes que pegaram 1 talão de cheque e assim por diante, de um total de 200 clientes. Aqui o que eu quero chamar a atenção é que nessa coluna da variável, cada linha é representada por apenas um valor. Só o 0, só 1, só 2, só 3 e aqui só 5. Por isso ela é considerada pontual. Por outro lado, é possível que você tenha uma faixa de valores para representar essa variável. Como aqui, menor que 1000, maior ou igual a 1000 menor que 2000, maior ou igual a 2000 menor que 3000, maior ou igual a 3000. Então você criou faixas. Então você passa a ter a chamada distribuição de frequência por intervalo. Também quero chamar a atenção que há outras formas de mostrar essa faixa. Vai ter exemplos onde eu vou poder relembrar isso com vocês. Por outro lado, nós temos aqui a quantidade de vezes que cada uma dessas faixas aconteceu. Olha só, menor que 1000, 6. Maior ou igual a 1000 e menor que 2000, foram 7. E assim por diante. E também quero dizer que às vezes a banca tenta confundir, ela coloca a frequência primeiro e a variável depois. Fiquem atentos a esse detalhe. Bom, mas exatamente por ser uma distribuição de frequência, independe de ser pontual por intervalo,
é que você tem mais de um tipo de frequência. Na verdade, quando você simplesmente conta quantas vezes cada valor apareceu, ou quantos valores em cada faixa, você já tem naturalmente a frequência absoluta. Muitas vezes esse valor já é dado. A partir dela, você consegue calcular outras, também muito importantes. A frequência relativa, a relação entre a quantidade de elementos e o total. Você divide cada valor pelo total. Faremos exemplo daqui a pouco. Frequência acumulada. Você pega o valor da própria classe e na próxima você soma o que você já tinha com a própria frequência dela. Passa a ter um novo valor acumulado. Aquele valor você soma com o próximo e descobre o próximo acumulado. Também vou relembrar com vocês daqui a pouco com números, que é melhor. E finalmente, acumulada relativa, quando você pega a frequência acumulada dividido pelo total. Classe a classe, ou linha a linha. Então você passa a ter a chamada acumulada relativa. E tanto a relativa comum quanto a acumulada relativa, se você multiplica por 100, você passa a ter um valor percentual. Quantos por cento cada valor representa dentro do total. Temos aqui um exemplo, então, onde nós falamos um pouquinho sobre essa questão das frequências. Na verdade, ela me deu a faixa salarial e me deu a frequência absoluta de cada uma. Eu vou aproveitar e relembrar com vocês o que eu falei das notações possíveis. Eu quero que vocês percebam que a partir da segunda linha, nós temos um intervalo dentro da classe de 1000 e 1000. Olha só. Maior que 1000 até 2000, maior ou igual a 2000 ou menor que 3. Então, eu vou supor que a primeira classe também tivesse um intervalo de 1000. Então, esse menor que 1000 seria de 0 a 1000. Também tem lógica. Ninguém tem salário negativo. Então, eu tenho duas formas de representar isso daqui. Posso colocar assim. 0 fechado a 1000 aberto. Isso ocorre porque ele é menor que 1000, ele não chega a 1000. Mas isso aqui também pode ser representado com um tracinho, onde eu coloco 0 de um lado e o 1000 do outro. Vou fazer mais um só para poder relembrar melhor. Essa segunda classe, maior ou igual a 1000 e menor que 2000, eu poderia colocar como colchete de 1000 fechado até 2000 aberto. Mas também poderia colocar, o espaço está meio pequeno, vou jogar aqui para cima. Também poderia colocar aquele tracinho, onde eu coloco o 1000 de um lado e o 2000 do outro. Ok? Então, parecendo de qualquer uma dessas formas, tem o mesmo significado que essa distribuição representada por intervalo. Mas o principal objetivo aqui nem é esse. Eu quis aproveitar para relembrar isso também. O principal objetivo é falar das frequências. Então já existe uma coluna de frequência absoluta. Como é que foi calculada a relativa? Pegando cada valor de frequência absoluta e dividindo pelo total. Então, olha, peguei o 6 e dividi por 20. Cheguei ao valor 0,3 ou 0,30. Mantive duas casas aqui. Peguei o valor 7, dividi pelo total. 7 por 20 deu 0,35. Peguei o 5, dividi pelo total. 0,25. O 2 pelo total, 0,10. E se eu somar todos os valores de frequência relativa, tem que dar o inteiro, que é exatamente 1. Já tinha adiantado que se eu multiplicasse tudo isso por 100, eu teria todos os valores em porcentagem. 30%, 35%, 25% e 10% e totalizaria os 100%. Inclusive, nesse exercício, ele queria a frequência dos que ganham mensalmente menos de 2.000. Então, na verdade, se eu pegar aqui o da primeira classe, que é 0,30, com o da segunda, que é 0,35, eu já chego ao 0,65, que era o gabarito da questão. Mas eu aproveitei aqui também, eu fiz isso no curso completo, para poder explicar o que são as outras frequências. Então, o que seria a frequência acumulada? É aquela que você obtém repetindo a primeira frequência simples, ou a da primeira classe, e a partir daqui você vai somando com a próxima. Então, a próxima aqui é 7, então eu somei 6 mais 7, deu 13. Já tenho 13, somei com o próximo, que é 5, virou 18. Já tenho 18, somei com o próximo, que é 2, que deu 20, que bate com o total. O que significa isso? Que eu tenho 6 funcionários que ganham até 1.000, 13 funcionários que ganham até 2.000, e aí é de 0 a 2.000, por isso chama acumulada. 18 funcionários que ganham até 3.000, também passa a ser de 0 a 3.000. E todos os 20 que ganham até 3.000, que é o salário máximo aqui. E, finalmente, se eu divido cada valor de frequência acumulada pelo total, eu passo a ter a frequência acumulada relativa. 6 dividido por 20, 0,30. 13 por 20, 0,65. 18 por 20, 0,90. E 20 por 20, que dá 1. Daqui também eu poderia tirar a resposta
dessa questão. Aqueles que ganham menos de 2.000 é o acumulado relativo da segunda classe que vai até 2.000, o próprio 0,65. Coloquei agora aqui um exemplo. Na verdade, o objetivo é só mostrar como que você enxerga valores em uma tabela. Depois o cálculo em si ele é um cálculo de porcentagem, mas a revisão aqui mais é a tabela. É que uma tabela é formada por linhas e por colunas. E na grande maioria das vezes o segredo é saber ligar as duas coisas. Então, nesse caso, fala de uma assistência técnica, ele compara o tempo de serviço de 3 modelos, A, B e C, com o tempo que se leva para realizar esse serviço, como curto, médio e longo. Então, quando ele pergunta qual foi a porcentagem que tiveram curto ou médio, ele quer que você trabalhe nessas duas colunas. Só que aqui os valores estão em porcentagem e ele te deu quantidades diferentes para cada um dos modelos. Então, uma das formas de resolver esse exercício era, primeiramente, saber quantas unidades tem tempo de serviço curto ou médio no modelo A. Então, eu iria somar os 10% com os 20%, que deu 30. E depois calcular em cima da quantidade que eu tinha do modelo A, que era 1.000. Então, deu 300. Depois, modelo B. Ele quer curto ou médio? Então, eu peguei os 20% com os 50% e somei, que deu 70. Da quantidade que eu tinha do B, que era 600, que estava no enunciado. Deu 420. E do modelo C também, ele quer curto ou médio, somei os curtos com os médios, deu 60%, 40 mais 20. Dos 400 que a gente tinha desse modelo, deu 240. Quando eu somei todos, deu 960, de um total de 2.000 unidades que foram atendidas. Então aqui a gente calculou por regra de 3, quantos por cento esses 960 representariam dentro do 2.000, chegamos a 48%. Mas eu destaco que o principal ponto aqui dentro da matéria era você enxergar onde buscar as informações associando a linha com a coluna. Bom, então eu falei para vocês que é possível representar os dados de uma pesquisa em dados brutos, quando você apenas coloca a sequência, em tabelas que podem ser pontuais ou por intervalo, e aqui nós estamos tratando de dados quantitativos, variável quantitativas. Os resultados são números que representam quantidade. Já revisamos isso agora há pouco. Mas ainda tem uma terceira forma, que são os gráficos. E há alguns tipos aí que vale a pena a gente comentar. Nós temos, por exemplo, um gráfico em linha. Característica: você associa um eixo horizontal, que nesse caso aqui são meses, com um eixo vertical, que são quantidade de contas abertas. Cada mês tem a sua quantidade, que vão formando pontos, ou aqui são quadradinhos, que são ligados. A ideia aqui de usar o gráfico em linha nas séries que nós chamamos de temporais, na maioria das vezes, que você percebe uma evolução ao longo do tempo. Quando diminuiu, quando aumentou. E esse gráfico em linha, inclusive, pode ser linhas múltiplas, quando você pesquisa duas coisas e pode fazer, inclusive, comparações. Para deixar isso mais claro, eu vou mostrar um exemplo disso e depois a gente comenta sobre os outros gráficos. Nessa questão, foram dadas temperaturas máximas e mínimas mensais registradas em uma cidade. E aí, já está tudo rabiscado, né? Já está resolvido, mas o que ele queria era a maior diferença entre temperaturas máximas e mínimas. Talvez não está muito bom aí na tela, mas é só para vocês entenderem a lógica. A gente associa um eixo horizontal, que são os meses do ano, mês 1, 2, 3, com a temperatura no eixo vertical, está numa escala de 5 em 5. Mas o mais importante é eu saber associar o mês com a quantidade e, além disso, ainda ter a máxima, que é a linha mais escura de cima, com a mínima, que é a linha mais clara embaixo. Então, aqui a gente fez comparações a partir das alternativas e percebeu que em outubro o máximo era 35 e o mínimo era 14. E essa diferença entre a temperatura máxima e mínima foi maior nesse mês. A pergunta era isso, basicamente, era só fazer essa interpretação, não era difícil, e o gabarito aqui estava na letra E, pois nos outros meses essa diferença foi menor. A maior delas ocorreu em outubro. Bom, temos também o gráfico em coluna. Ele vai associar um eixo horizontal, e aqui são cidades, né? Seria a quantidade de contas abertas, nesse exemplo, em cada cidade, e essa quantidade está no eixo vertical, que é a nossa frequência. Então, a altura desse retângulo é que me dá exatamente essa quantidade de contas. E aí eu consigo visualmente, por exemplo, saber que essa aqui, que é a segunda cidade Y, foi a que teve mais contas abertas, porque ela teve a coluna mais alta. Também podemos ter colunas múltiplas,
ou comparação entre gráficos, que é o que eu vou mostrar aqui na sequência, dentro de uma questão de concurso. Nessa questão foi comentada a distribuição de escolas por número de alunos. Então você tem escolas com até 200, 201 a 500, 501 a 800 ou mais de 800, com as suas respectivas quantidades. Esse é um gráfico em coluna simples. Mais ao lado você tem, para aquelas escolas com mais de 500 alunos, que englobaria essas 45 com as mais 35, tem um outro gráfico para mostrar outras características de ter cantina e ginásio ou apenas um deles. É uma questão adaptada, mas vai mostrar exatamente o que eu queria dizer. Eu tinha que enxergar que o total de escolas com mais de 500 era os 45 mais 35 do primeiro gráfico, e tinha que enxergar que aquelas que possuem cantina e ginásio desse grupo era exatamente 65%, que é exatamente essa última coluna. E aí eu calculei 65% daquele total de 45 mais 35, que deu 80. 65% de 80 deu 52. E esse já era o gabarito. Então o objetivo aqui foi perceber como eu poderia associar valores de um primeiro gráfico, trazidos também para o segundo gráfico. O primeiro em valores absolutos, o segundo em percentual. Mas principalmente, como que o gráfico me dá as informações e que eu preciso interpretar para conseguir resolver a questão. Também vou destacar aqui o gráfico em setores, que alguns chamam de gráfico em pizza. Esse gráfico ele é separado por partes ou por fatias, em geral tem uma legenda aqui, onde a gente sabe exatamente o quanto de cada termo está escrito. E aí nós podemos associar os ângulos que nós temos dentro da figura, e como é uma figura circular, o total dos ângulos tem que ser 360 graus, e esse ângulo pode estar associado ou a valor absoluto ou a porcentagem. Coloquei aqui do lado a observação como se fosse em porcentagem. Toda vez que eu tiver um valor e precisar descobrir outro, ou seja, tem ângulo, preciso de quantidade, ou tenho quantidade, preciso de ângulo, você pode fazer uma regra de 3 simples. Olha só, 360 graus, que é o total do círculo, é o total da porcentagem, que é 100. E um grau qualquer do ângulo vai ter uma porcentagem qualquer associada. Vamos ver como isso foi cobrado em uma questão de concurso. Nessa figura, você tem a preferência de lanche de 200 entrevistados. Ele deu a porcentagem da pizza e da fritas. Não deu o cachorro-quente, não deu o hambúrguer. Mas aqui eu chamo a atenção que esse ângulo aqui, quando você tem essa figura, chama de ângulo reto, isso representa 90 graus. Sabendo disso e jogando na regra de 3, eu descobri que, na verdade, isso daqui daria 25%. Na verdade, aqui dava para saber até visualmente, porque é 1/4 do desenho, mas eu queria mostrar o uso da regra de 3, porque nem sempre é tão óbvio assim. E a partir daqui, como eu sei que o total tem que dar 100%, eu já tinha 30 e 35, encontrei 25. A diferença que ficou faltando aqui, então, virou 10%. E aí, esses 10% do cachorro-quente, em 200 entrevistados, representava 20. O grande ponto aqui é mostrar que é um gráfico de setor circular e que nesse caso que eu precisei transformar de ângulo para porcentagem, a nossa regrinha de 3 nos ajudou. Ela está inclusive no nosso mapa mental. Temos ainda um gráfico especial em estatística chamado histograma, que serve exatamente para representar aquela distribuição de frequência por intervalo. Eles são retângulos justapostos, ou seja, grudados um no outro, onde um termina, o outro começa, exatamente para representar, como eu disse, a distribuição por intervalo. Então eu conseguiria pegar um histograma desse e transformar numa distribuição, onde esse eixo horizontal seria o meu cabeçalho da variável e o meu eixo vertical, o cabeçalho da frequência, que eu poderia escrever só frequência ou quantos estudantes. Isso aqui mostra o comportamento dos estudantes quanto à quantidade de refrigerantes consumidos por semana. Então essa primeira coluna, ela tem uma altura aqui de 35. E ele é um valor que vai de 0 a quase 5, porque é uma das formas de representar aqui por intervalo. 0 a menos de 5. Eu poderia representar também colchete de um lado, colchete aberto ou parênteses, que tem o mesmo significado. Depois eu tenho uma outra faixa de 5 a menos de 10, que tem uma altura 50 aqui no gráfico. Então eu coloco 5, tracinho 10, aberto, e ele tem um valor 50. Eu poderia escrever também 5 fechado, e o 10 com colchete aberto, como eu mostrei antes, ou a banca Sesgran-Hill gosta também dessa notação de parênteses, que tem o mesmo significado do colchete aberto. E que na verdade significa o quê? 5
a menos de 10. São 3 formas diferentes de representar a mesma coisa. É legal vocês pelo menos saberem que essas formas existem. E assim eu poderia fazer para os demais. Não vou fazer aqui porque esse mesmo exemplo vai voltar daqui a pouco e lá eu vou ter todos eles descritos ali do lado. Mas já deu para ter uma noção que o histograma você utiliza para representar a mesma coisa que faria naquela tabela de distribuição de frequência por intervalo. E a lógica da leitura é a mesma. No eixo horizontal você cria as faixas, no eixo vertical você tem a quantidade ou a frequência, que aqui eu colocaria nessa segunda coluna. Nosso terceiro mapa mental vai resumir as medidas estatísticas, que nesse edital foram separadas em medidas de tendência central, medidas de posição e medidas de dispersão. Vamos ao primeiro grupo. Vamos falar sobre as medidas de tendência central, que também foram divididas em médias, moda e mediana. Temos para as médias 3 possibilidades: a média aritmética, a média ponderada e a média geométrica. Sei que é bastante coisa, mas vamos relembrar cada uma delas, trazendo também alguns exemplos que já foram resolvidos no nosso curso. Bom, sobre média aritmética, nós temos a possibilidade de precisar calcular essa média aritmética para dados brutos ou para dados agrupados em classes. Para dados brutos, a fórmula é bem básica. Você simplesmente vai somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Vamos ver isso num exemplo. Neste caso, embora nós tenhamos os valores organizados em uma tabela, ele não é uma distribuição de frequência, porque na verdade cada valor recebido ocorre apenas uma vez. A tabela só organizou isso por semanas. Então é como se eu tivesse em sequência o 1550 como valor recebido na primeira semana pelo Pedro, que é motorista de aplicativo, o 2.560, que é o valor que ele ganhou na segunda semana, o 1.200, que é o valor que ele ganhou na terceira semana, e o 1.750, que é o valor que ele ganhou na quarta semana. A média aritmética, como eu acabei de relembrar, é a simples soma de todos esses valores pela quantidade de valores que nós temos. Como são 4 valores, nós somamos, deu 7.060, e dividimos pela quantidade 4. O resultado já é a média aritmética para dados brutos, que deu, nesse caso, R$ 1.765, com gabarito na letra B. Ainda sobre o cálculo da média aritmética para dados brutos, nós temos uma situação que é comum em concurso e que eu quis trazer aqui também na revisão. Na verdade, quando eu ensinei dentro do curso, eu ensinei um método mais demorado, eu mostrei o porquê e depois fiz um short para mostrar resumidamente como poderia ser feito. A ideia é, nesse caso, tínhamos uma equipe de natação com 10 atletas e a gente conhecia a média, que era 16,2. Com um atleta a menos, ou seja, 9, a média passou a ser 16. Nesses casos, para saber exatamente qual o valor daquele que foi retirado, nós temos uma estratégia bem simples e direta. Nós podemos multiplicar a primeira média pela quantidade que a gente tinha, nesse caso 16,2 vezes 10, que deu 162, multiplicar a média já alterada com a nova quantidade, como tiramos 1, a média passou a ser 16, então 16 vezes 9, 144, e a diferença deu 18, que já seria então a resposta. Essa estratégia pode ser usada toda vez que a gente conhece a média para uma certa quantidade e a média para outra quantidade, onde a gente retira ou acrescenta um elemento. Então podemos descobrir por esse método qual era o valor desse elemento acrescentado ou retirado. Mas nós podemos ter também o cálculo da média aritmética para valores agrupados em classes, ou pontual ou por intervalo. E a nossa fórmula agora passou a ser média, frequência 1 vezes variável 1, mais frequência 2 vezes variável 2, até a última delas. Tudo isso dividido pelo n, que é o total das frequências. Poderia resumir isso dizendo que é o somatório da multiplicação do fi vezes xi, cada frequência por cada ponto médio, que somados, dividido pelo total. Podem decorar assim também. Vamos ver isso na prática. Aqui nós temos uma tabela com informações sobre 20 funcionários e a quantidade de acertos que eles fizeram em uma prova de múltipla escolha. Então nós temos 4 funcionários que nada acertaram, 5 acertaram 1, 2 acertaram 2, 17 funcionários acertaram 3 questões, 15 funcionários acertaram 4 questões e 7 funcionários acertaram 5 questões. Temos aqui a variável na primeira coluna, a gente chama de xi,
e temos a frequência na segunda coluna. Já lembrei a vocês que às vezes a banca inverte essa ordem, mas aqui está na ordem que a gente está mais acostumado. O fato é, para calcular a média aritmética, nós vamos ter que multiplicar cada frequência por cada variável. E uma maneira bem prática e interessante de fazer isso é criar uma coluna frequência vezes variável, porque depois basta somar essa coluna e eu já tenho aquele numerador pronto da média aritmética. Então a gente multiplicou a frequência da primeira classe, que é 4, pela variável 0, 4 vezes 0 dá 0. Quando eu fiz o curso completo, ficou esse errinho, mas que não interferiu, porque o resultado está correto, fiz a observação lá, que eu estou tendo a chance de corrigir. 4 vezes 0 dá 0. Na segunda coluna, nós temos a frequência 5 multiplicada pela variável 1. 5 vezes 1 deu 5. Depois, frequência 2, variável 2, deu 4. 17 vezes 3, 51. 15 vezes 4, 60. E 7 vezes 5, 35. E aí a fórmula fala que eu vou multiplicar o F1 vezes X1, F2 vezes X2 e vou somar. Essa soma deu 155. E aí, na hora de jogar na fórmula da média, é só pegar esse valor do somatório do Fi e Xi e dividir pelo total. E o total é a soma das frequências, que deu 50. Então, 155 dividido por 50, a média nessa distribuição pontual deu 3,1. Por isso, o gabarito aqui foi a letra A. Mas se a distribuição fosse por intervalo, a estratégia seria muito parecida. A diferença é que eu não tenho aquele xi pronto, que eu na pontual era exatamente o valor da coluna de variável. Então nós vamos calcular o chamado ponto médio, que também é fácil. Nós vamos pegar o menor valor da classe, que na primeira é 15, somar com o maior, que é 35, e dividir por 2. A gente vai achar exatamente o valor aqui no meio. A definição diz que isso chama ponto médio. Até mostrei isso aqui em cima, né, para a primeira classe. Então, quando a gente pegou 15 mais 35 e dividiu por 2, 50 por 2 deu 25. É o valor que está bem aqui no meio. Segunda classe, entre 35 e 55. Se a gente usar a mesma estratégia, soma, divide por 2, dá 45. Na terceira classe, 65. Na quarta, 85. E na última, 105. Gente, a partir de agora ficou exatamente igual ao anterior. Mas esse exercício ainda complicou um detalhe. Ele não deu a frequência simples também. Ele deu acumulada. Inclusive percentual, a gente trabalhou como se fosse valor absoluto. Isso aqui é um detalhe, tá? Não é o mais importante aqui, mas aconteceu nesse exercício. Né? A primeira frequência simples era o 30, mas aí eu tive que descobrir. Para o acumulado virar 40, é porque a frequência era 10, que se somada deu 40. Então aqui a gente fez o contrário do que é o normal. A gente aqui tem acumulado e descobre a simples subtraindo. Então se eu já tinha aqui 40 e o próximo foi para 60, quer dizer que eu tinha aumentado 20. É a frequência simples da próxima, tudo bem? Mas o mais importante aqui é, depois que você calculou o ponto médio, multiplica cada frequência por cada ponto médio e cria uma coluna Fi vezes Xi. É o jeito mais fácil e prático. Deu 750. Na segunda linha, deu 45 vezes 10, 450. Na próxima, 1.300. Até que a soma final deu 6.100. Esse valor eu vou dividir pelo total das frequências, que aqui era 100. 6.600 dividido por 100 deu 61, gabarito letra B. Então só chama a atenção que, independente de ser pontual ou por intervalo, é o somatório da multiplicação de cada frequência por cada variável, ou por cada ponto médio, quando for por intervalo. Outra média possível é chamada média ponderada. É aquela que considera a existência de uma espécie de peso entre cada valor. Então, a fórmula fala que eu vou multiplicar o peso 1 pela variável 1, mais o peso 2 vezes variável 2 até a última delas. E vou dividir pela soma dos pesos. Vamos a um exemplo. Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é 4 anos e do sexo feminino é 6 anos. Ele quer saber a média do tempo geral. Então, a média ponderada porque leva em consideração a porcentagem de cada um. Bom, o detalhe que eu expliquei dessa dica no curso, e vou dar essa dica aqui de novo, é que alguns alunos meus às vezes ficam em dúvida. Tudo bem, eu vou multiplicar os 30 do sexo masculino pela quantidade de tempo, que é 4. Vou multiplicar a porcentagem do feminino, que é 70, com o tempo de vínculo feminino, que é 6, e vou somar. Até aí nenhuma dúvida. 4 vezes 30 deu 120, 6 vezes 70 deu 420, a soma deu 540. Mas e o denominador? Gente, sempre é aquilo que você não está perguntando. Se você quer a média do tempo, então você vai somar as porcentagens.
Se eu quisesse a média das porcentagens, eu dividiria pelo tempo. Guarda essa dica para nunca errar isso daí. O fato é que se eu somar 30 mais 70, eu vou ter no denominador a soma dos pesos, que deu 100. Então, aqui as porcentagens representam o peso em cima de cada valor que eu quero descobrir, que é o tempo. E aí, depois que eu fiz tudo isso, a divisão deu 5,4, que já é a resposta, tá? O gabarito aqui estava na letra D. Então, essa é a lógica da média ponderada. Multiplica cada peso por cada variável, faz a soma e divide pela soma dos pesos. Ainda em relação às médias, temos a média geométrica, que é a raiz de índice n da multiplicação das variáveis. Então, nesse exercício, ele pede a diferença entre a média aritmética e a geométrica. A aritmética a gente já sabe fazer, como são só dois valores, 81 e 49, nós somamos o 81 mais 49 e dividimos por 2. Deu 65. Mas a média geométrica é a raiz de índice n da multiplicação dos valores, onde esse n é a quantidade de valores que nós temos. Como aqui são só 2, virou a raiz quadrada da multiplicação 81 vezes 49. E para desenvolver isso aqui foi mais fácil desmembrar em duas raízes, porque a raiz de 81 é exata, dá 9, e a de 49 dá 7, então a gente pode fazer isso. O fato é que fazer isso daqui junto ou separado vai dar uma média geométrica 63. E a diferença deu 2. O mais importante aqui era mostrar como que a fórmula da média geométrica pode ser usada. Lembra que ela é a raiz de índice n, onde o n é a quantidade de valores, da multiplicação dos valores entre si. Outra medida de tendência central que estudamos foi a moda. E aí nós vamos ter que relembrar como funciona em dados brutos, dados agrupados pontual ou dados agrupados por intervalo. Mas já adianto, em todas elas a lógica da moda é aquele valor que mais aparece ou que ocorre com maior frequência. E para dados brutos, só saber isso já era suficiente. Basta verificar na sequência qual valor mais ocorre. Então veja esse exemplo. O valor da moda e da média desse conjunto de dados, que está rabiscado, que eu já resolvi, mas acho que dá para enxergar aí, são respectivamente. Bom, a média nós já relembramos, vou só comentar rapidamente, somamos todos eles, dividimos por 11, porque são 11 valores, deu 2,45. Mas o objetivo aqui é falar mais da moda. O número 5 apareceu uma vez só. O número 4 apareceu duas vezes. O número 3 apareceu duas vezes. O número 2 apareceu 3 vezes. E foi o que mais apareceu. E aí o conceito de moda já me permite determinar a moda para dados brutos sem cálculo algum. O valor que mais ocorreu foi o 2. Então a moda é 2. Simplesmente isso. E o exercício só queria que você colocasse em sequência a moda e a média. Por isso o gabarito foi a letra D. Então lembre-se, dados brutos, verifica o valor que mais se repete, ele já é a moda. E quando nós temos dados agrupados de forma pontual, uma distribuição de frequência pontual, é só verificar na coluna de frequências qual o maior valor e dali você já vai ver qual é a moda. Então, nesse exemplo, tem uma distribuição do número de talões de cheques e a frequência, ou quantas vezes cada um ocorreu. Eu venho na coluna de frequências e verifico qual o maior valor, no caso é o 70. A variável que está nessa linha é a moda. Simplesmente isso, não tem fórmula, né, quando a distribuição é pontual. Então aqui a frequência 70 é a maior, significa que esse 2 apareceu 70 vezes, é o que mais apareceu. Essa é a lógica da moda mesmo. E por isso o resultado aqui, basicamente só olhando, já era a letra C, valor 2. Só que às vezes precisamos determinar a moda para dados agrupados por intervalo. Aí eu tenho que encontrar a classe modal da mesma forma que eu acabei de fazer na pontual, mas depois eu tenho que jogar numa fórmula, que é o L minúsculo, limite inferior de classe, mais o delta1, que é a diferença entre a frequência da classe modal e a anterior, dividido pelo delta1 mais delta2, que é a diferença entre a frequência da classe modal menos a posterior, multiplicado pelo valor do intervalo na classe, que nós chamamos de H. E aqui temos um exemplo onde aplicamos tudo isso. Nós temos aqui a altura de 50 soldados, então nós procuramos primeiro com a classe modal, que é exatamente a de maior frequência, no caso 24. Só que aqui a única coisa que nós sabemos é que será um valor entre 166 e 174. E aí usamos a fórmula da moda. O limite inferior dessa classe é o menor valor, 166. O delta1 é a diferença entre a frequência da classe 24 menos a anterior, que é 7. Isso deu 17.
E o delta 2 é a diferença desse valor e a posterior, 24 menos 13, que deu 11. E o intervalo é a diferença entre 166 e 174. É só subtrair. 174 menos 166. Esse valor deu 8. E aí sim eu joguei na fórmula, que fala que a moda é o menor valor 166, mais o delta 1 que eu calculei deu 17, dividido pelo próprio delta 1, 17, mais o delta 2 que deu 11, multiplicado pelo intervalo 8. Mantive o 166, fiz primeiro essa soma do denominador que deu 28 e multipliquei 17 vezes 8 que deu 136. A divisão deu 4,8, que somado com 166 deu 170,8. O valor arredondado daria 171, mas eu tenho que achar aqui a resposta mais próxima. Então, por isso, escolhemos a letra B, que é o 170. Então, detalhe, quando for uma distribuição por intervalo e você precisar da moda, descubra primeiro qual é a classe modal, que é aquela de maior frequência, e a partir daí você substitui na fórmula e encontra o valor da moda. Não é a única fórmula possível, mas é a mais comum. Então, acredito que se você precisar, essa daí realmente vai resolver. Também é medida de tendência central a mediana, aquele valor que divide a nossa distribuição na metade. Metade dos valores até a mediana, metade dos valores da mediana para frente. Também existe o cálculo para dados brutos, para agrupados pontual e agrupados por intervalo. Vamos ver primeiro como seriam dados brutos. Eu tenho aqui a possibilidade de encontrar por fórmula ou visual, encontrar o valor central. Se eu tenho a quantidade ímpar de valores, aqui ficou errado, eu vou corrigir no mapa mental que eu vou deixar para vocês, tá? Então, se eu tenho a quantidade ímpar, a posição dessa mediana é n mais 1 sobre 2. Mas se eu tenho a quantidade par, aí eu tenho duas posições possíveis, o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1. Aí eu vou encontrar duas medianas, faço a média entre elas. Vou mostrar isso com um exemplo. Temos uma tabela apresentando uma amostra de ocorrência de furtos em comércios locais. Então ele pede a diferença entre a média e a mediana. A média também já fizemos algumas vezes para dados brutos, eu vou somar todos eles e dividir pela quantidade que aqui é 9. A soma deu 36, dividido por 9, média 4. Para fazer a mediana em dados brutos, primeira coisa que eu tenho que ter o cuidado, preciso colocar em ordem, normalmente ordem crescente. Então os valores não estavam em ordem, a gente ordenou aqui transformando em um rol. Eles em ordem ficaram 0, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8 dos 9 valores. Como o n é ímpar, a posição ficou n mais 1 sobre 2. Então, como são 9 valores, o n é 9. 9 mais 1 sobre 2 deu 10 sobre 2, que é 5. O que significa isso? Que a mediana é o valor que está na quinta posição. Aí eu venho aqui nessa sequência em ordem e pego o valor que está na quinta posição, que é o 3. Nesse exercício em especial, ele queria a diferença da média para a mediana, nessa ordem, a diferença deu mais 1. Mas o mais importante aqui é, para determinar a mediana em dados brutos, colocar em ordem, não se esqueça disso. E aí, ou visualmente, ou você joga na formulazinha da posição. Se for a quantidade ímpar, é só pegar essa quantidade total, somar 1 e dividir por 2. Essa é a posição da mediana, o valor que está naquela posição já é o resultado da mediana. Ainda sobre a mediana, se nós temos dados agrupados de forma pontual, será aquela variável na classe onde a frequência acumulada é a primeira maior ou igual à posição. Só no texto fica um pouco confuso, então vamos a um exemplo. Aqui diz que uma instituição financeira, 55% dos clientes não possuem seguro, 20% possuem um e o restante 2. Então a gente considerou esses seguros como variável e essa porcentagem como se fosse uma frequência onde a quantidade de clientes é 100, funciona normalmente. Então a gente transformou essas informações numa tabela, uma distribuição pontual. 0 seguros 55, 1 seguro 20, 2 seguros 25, totalizando 100 de frequência. Bom, ele pede aqui a média e a mediana. Para calcular a média, eu tive que fazer a coluna FI, XI, somar, que deu 70, e dividir pela quantidade, que é 100. Ou, em forma de fração, 7 sobre 10. Já revisamos isso. O foco aqui é mediana. Então, para mediana, a gente construiu uma coluna de frequência acumulada, ou seja, pegou o primeiro valor de frequência simples, 55, e repetiu, e a partir daqui foi somando com o próximo. 55 mais 20 deu 75, 75 mais 25 deu 100. Calculamos a posição e como o n era par
Eu fiz pós 1 e pós 2, deu 50, que é 100 sobre 2, que é n sobre 2, e o pós 2 deu 51, que é o próximo. Só que tanto para o 50 quanto para o 51, primeiro valor de frequência acumulada maior é o 55. E a variável dessa classe, a gente chama isso de classe mediana, a variável dessa classe é o 0. Então, o 0 já é a mediana. Então, deixa eu recapitular. Calcula a posição, e aí, se quiser simplificar, na maioria das vezes dá certo, tá? Só como n sobre 2. Marca o primeiro valor de frequência acumulada maior ou igual a essa posição, e esse valor de variável que está aqui já é a resposta, já é a mediana. Então, aqui nesse caso, a mediana é 0. Mas se nós tivermos uma distribuição de frequência por intervalo, até determinar a classe mediana é exatamente desse jeito. Primeira frequência acumulada maior que a posição. Mas depois a gente só vai saber a faixa de valores, porque ela é por intervalo. Aí nós temos uma formulazinha, que diz que a mediana é o limite inferior mais a posição menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples vezes o intervalo. E um exemplo para deixar isso mais claro. Nós temos aqui faixa etária de defensores públicos e a quantidade, que é a frequência. Nós calculamos a posição, e aqui também a quantidade era par, eu quis fazer mais detalhado, posição 1 e 2, mas vocês vão perceber que não fez muita diferença. Por quê? Tanto a posição 1, n sobre 2, que deu 80, quanto a posição 2, que é n sobre 2 mais 1, que deu 81, geraram a mesma classe mediana. Vou calcular a partir da coluna de frequências acumuladas, vamos relembrar? A primeira frequência acumulada é a própria frequência simples, e a partir daqui eu vou somando com o próximo. 40 mais 45 deu 85, 85 mais 31 deu 116, 116 mais 32 deu 118, e 118 mais 12 deu 160. Bom, então essa é a coluna de frequências acumuladas. E a classe mediana é aquela primeira acima da posição. E tanto 80 quanto 81, a primeira acima seria 85. Então essa é a classe mediana. A mediana é algum valor entre 20 e 30. E agora eu jogo na fórmula. Menor valor, limite inferior, é 20. Mais a posição, adotei a simplificação de usar o n sobre 2, então usei o 80. Menos a frequência acumulada anterior. Então é a única que eu pego em outra classe. Olha, se a classe mediana tem frequência acumulada 85, eu vou pegar a anterior, que é 40. Dividido pela frequência simples dessa classe mediana, que é o 45, vezes o intervalo, que entre 20 e 30 o intervalo era 10. Jogamos na fórmula, resolvemos, deu 28,9. E o valor mais próximo disso é o 29. Então, se a distribuição é por intervalo, você precisa da mediana, calcula a posição, pode simplificar como n sobre 2, né? Costuma dar certo. Constrói a coluna de frequências acumuladas, marca o primeiro valor maior que essa posição, que é a classe mediana. A partir daí, jogue na fórmula. Também temos como medidas estatísticas as medidas de posição, que no edital estão previstos quartis e percentis. O que eu posso dizer é que o cálculo é praticamente igual ao da mediana, só que na hora de calcular o pós de posição, no quartil a gente multiplica qual quartil a gente quer, que pode ser primeiro, segundo ou terceiro, mas divide por 4 e não por 2. E no centil ou percentil, que é a mesma coisa, você multiplica o i, que é qual percentil você quer, pela quantidade total, e divide por 100. E aí a fórmula que eu chamei de CEP, de separatrizes, que é assim que ela pode ser chamada, é a mesma fórmula da mediana. Limite inferior mais posição menos frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples vezes o intervalo. Então, nesse exercício, a distribuição de frequência por intervalo, e o mais comum é pedir esses valores nas distribuições por intervalo mesmo. Né? Então, nós temos aqui as classes 0 a 10, 10 a 20, que a gente classifica daquela forma, 0 a menos de 10, com tracinho ou com colchete parênteses. 10 a menos de 20, assim por diante. E temos as frequências absolutas. Começamos calculando a posição do terceiro quartil. Lembra que eu falei que agora você pega o i, e como eu quero o terceiro quartil, o i é 3, e aquele valor total, que é o n, a gente divide por 4, porque é quartil. Então, 3 vezes 164 por 4 deu 123. E a partir daí, a gente marcou o primeiro valor acumulado maior que 123, que foi, na verdade, o último aqui. 164, já sei que o quartil está entre 30 e 40.
Agora a gente jogou na fórmula. O menor valor aqui é o 30, mais a posição 123, menos a acumulada anterior, que é o 64. Dividido pela frequência simples, que é 100, multiplicado pelo intervalo. Aqui é de 10 em 10, então entre 30 e 40 o intervalo era 10. Resolvemos isso daqui e chegamos ao valor 35,9, que é o gabarito e está na letra E. Então percebam que é praticamente como a gente faz para a mediana na distribuição por intervalo. Cálculo pós, só que aqui tem o I vezes N sobre 4. Constrói a frequência acumulada, marca o primeiro valor maior, essa é a classe da quartil, e depois joga na fórmula, que é a mesma fórmula da mediana. E nesse exercício ele pede o terceiro quartil e o 90º percentil. Eu quis colocar para mostrar um exemplo com percentil, mas é exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar. Então, para o terceiro quartil, a posição é 3 vezes o total 44 sobre 4, que deu 33. Construí a coluna de frequências acumuladas e o primeiro valor maior era o 39. A partir daqui, eu joguei na fórmula, menor valor 6, mais a posição 33 menos a acumulada anterior 19, sobre a frequência simples vezes o intervalo, que aqui é de 2 em 2. Joguei na fórmula, cheguei em 7,4. Por outro lado, o percentil segue a mesma lógica, só que a forma da posição é, como eu quero o 90º, é 90 vezes o total 44 sobre 100, por ser percentil. Deu 39,6. Primeiro valor maior foi o último, de frequência acumulada, então daqui, entre 8 e 10, nós pegamos o valor para determinar o percentil. Então deu 8, que é o menor valor, mais a posição 39,6, menos a frequência acumulada anterior, que agora o anterior dessa é o 39, dividido pela frequência simples dessa classe, do percentil 90, vezes o intervalo, que é 2. Chegamos ao valor 8,2. E o exercício é um pouquinho de interpretação. Em relação a quartil, cada parte vai ter 25%. Então, se eu quero o terceiro, eu tenho 3 partes de 25. Eu tenho 75%, até o valor que eu encontrei, que é 7,4. Em relação ao percentil é mais fácil. Ele já é a porcentagem. Então, como eu quero o percentil 90, então 90% vai ter até aquele valor, que no caso deu 8,2, por isso aqui o gabarito era a letra C. Aqui eu vou explicar de maneira só teórica que uma das aplicações do quartil é para determinar a amplitude interquarlítica, também chamada de desvio interquarlítico. É simplesmente a diferença entre o valor do terceiro e o primeiro quartil. Se forem dados, é só lembrar disso e subtrair. Se não forem, é só calcular por algum dos métodos que eu ensinei, dependendo se são dados brutos, distribuição pontual ou distribuição por intervalo. Calculo o primeiro e o terceiro menos o primeiro é essa amplitude. Além disso, existe ainda os chamados valores atípicos, ou outliers, que é quando você tem um limite 1,5 vezes abaixo do primeiro quartil ou 1,5 vezes acima do terceiro quartil. Aqui, para revisão, é só a gente lembrar que isso existe e, caso precise, a gente já sabe calcular tudo isso a partir dos valores dos quartis, que às vezes são dados e às vezes a gente mesmo determina. E para fechar as medidas estatísticas, temos as medidas de dispersão, que via de regra vão nos mostrar o quanto os valores estão afastados em relação a alguma medida de tendência central, normalmente a média. Mas existe também uma mais simples para começar, que é a chamada amplitude total. Ela é a simples diferença entre o maior valor e o menor valor. Embora muito simples, eu trouxe um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui o número de talões de cheques, estão fora de ordem, não tem problema, e eu quisesse amplitude total, era só procurar o maior valor, que nesse caso aqui é o 5, e subtrair o menor valor, que é o 0, que aparece várias vezes, mas é o menor valor. Então a amplitude total aqui, bem tranquilo e fácil, é só essa diferença, 5 menos 0, a amplitude total aqui seria 5. Outra medida existente de dispersão é o desvio absoluto médio. Ele é o somatório da diferença entre cada variável e a sua média, isso em módulo, dividido por n. Então peguei um exemplo aqui também já resolvido, só para mostrar mesmo como funcionaria. Então se eu tivesse uma sequência de números 2, 3, 0, 1 e 4, que aqui são talões de cheques, eu poderia organizar em tabela porque facilita. Então eu coloquei esses valores aqui numa coluna, os mesmos que foram dados, calculei a média, que é a soma dividido pela quantidade, então somei todos eles e dividi por 5, deu 2. E aí cada valor eu subtraí da média. Por exemplo, o primeiro já era 2, 2 menos 2 deu 0. O módulo é 0.
O segundo eu peguei 3, né, o segundo valor menos a média 2. 3 menos 2 deu 1, módulo 1. O terceiro era 0. 0 menos a média 2 deu menos 2. Mas como eu quero em módulo, o módulo de menos 2 é 2. Lembra que o módulo é você tirar só o valor absoluto. Então os sinais negativos desaparecem. Depois eu tinha o 1, menos a média 2 deu menos 1. O módulo é 1. E finalmente tinha o 4, menos a média 2 deu 2, módulo 2. A soma de tudo deu 6, que dividido pela quantidade deu meu desvio absoluto médio 1,2. Recapitulando, desvio absoluto médio. Calcule a média, subtraia cada valor pela média e pegue o módulo, some esses valores e divida pela quantidade. Então, nós temos a variância. Né? A variância, na verdade, é indicada pelo símbolo S², é o somatório da diferença de cada valor menos a média, só que ao quadrado. E tudo isso dividido por N se for população. Se for amostra, depois tem um macetezinho para decorar a fórmula. Mas, por enquanto, essa primeira resolve quando a gente estiver trabalhando com rol dentro de uma população. Olha esse exemplo. Temos uma amostra de 8 notas de alunos numa disciplina e as notas foram 5, 7, 4, 8, 9, 6, 7 e 10. Como a gente quer calcular a média e a variância, e na verdade, mesmo que não pedisse a média, eu precisaria dela, a gente começa então com o cálculo dessa média, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Aqui são 8 valores, divide por 8. Então, somando tudo, deu 56, que dividido por 8 deu média 7. Aqui também é mais fácil se organizar isso em forma de tabela. Então, eu peguei cada variável na primeira coluna, repeti os valores que foram dados. Na segunda coluna, subtraí cada um deles pela sua média. Está até errado aqui, mas eu corrijo. X menos x barra. Xi menos x barra. Então, o primeiro valor era 5. Lembra que a média deu 7. Então, 5 menos 7 deu menos 2. Só que na fórmula ele pede para elevar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E número negativo elevado a expoente par fica positivo. Né? Já dou uma dica que todos os valores aqui ficarão positivos, tá? Porque estão todos elevados a expoente par, todos elevados ao quadrado. Bom, o segundo valor era 7. 7 menos a média 7 deu 0, que ao quadrado é 0. O terceiro deu 4. 4 menos 7 deu menos 3, que ao quadrado 9. Fiz para todos. Somei todos os valores dessa coluna xi menos x barra ao quadrado, que deu 28. E aí sim, a fórmula da variância para dados brutos pede que eu pegue esse total do somatório de xi menos x barra ao quadrado, que deu 28, e divida por n menos 1. Gente, aqui eu já tenho que me antecipar, né? Tá isso lá no mapa mental, vou mostrar daqui a pouco, mas se fosse população era n. Mas se for amostra, a diferença é só essa. O denominador vira n menos 1, ok? Então 28 por n menos 1 deu 28 por 7, que deu 4. Então, na verdade, a nossa variância deu 4. Por isso, o gabarito, média 7, variância 4, estava na letra A. Então, aqui eu aproveito e faço esses comentários a mais. Se a variância era para o rol, então eu simplesmente peguei esse somatório do xi menos x barra ao quadrado sobre o n. Mas se fosse para o rol em uma amostra, então esse denominador seria trocado por n menos 1. Até já usei, mas agora eu estou mostrando que está no nosso mapa mental para você não esquecer. Por outro lado, às vezes a gente trabalha com distribuição de frequência. Também um macetezinho para não ter que decorar um monte de fórmula. Vamos pegar a mesma como base. E suponha que seja a população. Então você vai voltar com o n aqui no denominador, só que aqui nesse somatório você acrescenta um FI. Você multiplica esse resultado ao quadrado pela frequência da classe. Vou mostrar no exemplo aqui. Aqui fala que você tinha 10 funcionários e que eles ganhavam um bônus, que é a nossa variável. Esse aqui é um caso que eu falei que ia acontecer, onde primeiro veio a frequência na primeira coluna, ou seja, quantas vezes ocorreu, para depois vir a variável que era o bônus, tá? Não podemos nos confundir com isso. Então, o que a gente faria aqui? A gente pegaria e acrescentaria naquela fórmula a multiplicação do xi menos x barra ao quadrado pela frequência. Eu vou mostrar aqui já. Ficou assim. Pegamos a frequência, que era 2.000, multiplicamos pela variável xi, que deu 12.000. Fizemos a mesma coisa em todos para descobrir que o total do FIX era 25.000. Eu precisava disso para calcular a média, né? Nós já estudamos isso também na revisão, estudamos no curso completo. Então, esse somatório de FIX pelo total, que aqui o total de frequências é 10, me deu 2.500 de média. Bom, agora entramos na parte da variância propriamente dita.
eu vou pegar cada variável menos a média. Então, por exemplo, a variável aqui na primeira classe é 2.000, menos a média 2.500, deu menos 500. E vou elevar ao quadrado, 500 ao quadrado. Não vou resolver porque os itens estavam como uma sequência de valores sem cálculo, né? Depois eu projeto de novo aqui as alternativas. Então, eu deixaria 500 ao quadrado. Na segunda classe, era 2.500 menos a média 2.500, zerou. Ao quadrado, virou 0 ao quadrado. E a terceira, que a variável era 4.000, menos a média 2.500, deu 1.500. Coloco ele ao quadrado. Mas como é uma distribuição de frequência, agora eu teria que multiplicar cada um desses xi menos x barra ao quadrado pela frequência. Então, a frequência da primeira classe é 6. Coloquei 6 vezes o 500 ao quadrado. O segundo zerou, porque aqui já é 0. E o terceiro tem frequência 2 vezes o 1.500 ao quadrado. E deixei isso assim. Ó, 6 vezes 500 ao quadrado, mais 12 vezes 1.500 ao quadrado, sobre 10. Só que o exercício não pedia variância, pediu desvio padrão. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, só coloquei isso aqui dentro da raiz. Isso daqui era a resposta. Porque os itens estavam sem resolução. Não estavam aqui desmembrados. Então, a resposta seria a letra E, raiz quadrada de 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, sobre 10. Tá bom que eu consigo cobrar que você soubesse a fórmula, que soubesse desenvolver na tabela, mas não exigiu que você fizesse esse cálculo, que seria muito demorado. Mas tinha que ter todo esse conhecimento em relação a que fórmula usar e como faria esse desenvolvimento até chegar nesse ponto aqui, que já era o gabarito. Isso me leva a outro ponto aqui do nosso mapa mental, que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, recapitulando, decore essa fórmula para a população e o rol, somatório de xi menos x barra, que é a média ao quadrado, sobre n. Se tiver distribuição de frequência, acrescente um fi aqui, depois o somatório, antes desse xi menos x barra ao quadrado. Isso para variância. Se tudo isso for amostra, continua valendo o numerador, você só substitui o denominador por n menos 1. E o desvio padrão em cada uma dessas situações é tirar a raiz quadrada disso tudo, ou a raiz quadrada da variância. Só para fechar essa parte, eu coloquei algumas propriedades, porque tem algumas questões que são resolvidas só sabendo disso. Então, imagine que você já tem uma média, e você soma ou subtrai uma constante. Essa média vai ser somada ou subtraída a essa constante. Então, se eu tinha uma média 3, somei o 1 a todos os valores. A nova média vai ser 3 mais 1. Mas e o desvio padrão? Não muda, porque a diferença entre os valores e a média se mantém se eu alterei todos ao mesmo tempo. Consequentemente, a variância também não. Agora, se eu multiplico uma constante por todos os valores de uma sequência, a média se multiplica ou divide pela constante, o desvio padrão multiplica ou divide pelo módulo dessa constante, mas a variância multiplica ou divide pelo quadrado da constante. Olha essa questão. Há 10 anos, a média das idades de um grupo era 30 anos e o desvio padrão era 8. E hoje, depois de 10 anos? Bom, significa que você acrescentou 10 em todos. A nossa média, que era 30, virou 30 mais 10, que é 40. E o desvio padrão não mudou. Se era 8, continua 8. E eu vou aproveitar aqui para revisar mais uma coisinha chamada coeficiente de variação. Ele é a divisão do desvio padrão pela média. Então, usei a propriedade para saber que se eu somei um valor a todos, a média foi somada, a média de 30 passou a ser 40, e que o desvio padrão não muda, continua 8. E aí o coeficiente de variação, que é a divisão entre eles, ficou então 8 sobre 40, que deu 0,20. Então, por isso o gabarito aqui está na letra C. Com isso, fechamos a revisão de noções de probabilidade estatística para o Banco da Amazônia. Espero ter contribuído com o estudo de vocês, que possam sair bem na prova, não apenas desse, mas de qualquer outro concurso que você vá prestar, que tenha probabilidade estatística em seu edital. Continue acompanhando o canal, novidades em breve e bons estudos.